Vamos lá resolver mais uma questão. E nesta questão nós vamos falar sobre parametrização de uma curva. Então eu quero encontrar a parametrização da curva que ela é obtida fazendo a interseção deste cone aqui com este plano. Vou até dar um spoiler aqui para vocês do desenho. Então eu tenho o cone aqui em roxo, tenho o plano em azul, e aí quando eu faço a interseção, eu obtenho essa curva aqui que eu estou tracejando aqui agora em verde, olha só. Essa curva aqui, certo? Então, nós temos que encontrar qual seria a parametrização desta curva. Tem diversas formas de resolver essa questão e eu vou resolver ela primeiro encontrando uma parametrização para o cone, certo? E a parametrização para o cone, se você assistiu a aula respectiva do GeaFlix, você já sabe como parametrizar um cone. Mas eu vou explicar aqui do zero mesmo assim, certo? Então, nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2z ao quadrado. Tem duas fórmulas que você precisa lembrar quando você pensa em parametrização, conforme a aula que eu dei, a resolução da questão anterior. São duas fórmulas. Uma envolve secante ao quadrado e tangente ao quadrado, e a outra envolve seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Qual delas você tem que utilizar? Quando envolve uma soma aqui, você tem que pensar, isso aqui pode ser cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado, certo? Poderia ser. E aí eu tenho que colocar aqui de uma variável. Vou usar o t, por exemplo. Se eu faço isso, eu resulto em 1. Mas não é 1 que eu tenho aqui do outro lado. Eu tenho um z ao quadrado. Então, eu gostaria que tivesse um z ao quadrado, certo? Na verdade, o 2z ao quadrado. Então, pensa bem, se eu multiplicar essa expressão por 2z ao quadrado de ambos os lados, você obtém 2z ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t, mais 2z ao quadrado vezes o seno ao quadrado de t é igual a 2z ao quadrado. Agora as coisas estão começando a se parecer. E aí, o que acontece? Isso aqui é o quadrado de qual número? Isso daqui é o quadrado da raiz de 2 vezes z vezes o cosseno de t ao quadrado. Isso daqui é o quadrado de qual número? Da raiz quadrada de 2 vezes o z vezes o seno do t ao quadrado. E aqui eu tenho justamente o 2z ao quadrado. Então, quando você olha, você tem 2z ao quadrado ali, 2z ao quadrado aqui. Aqui você tem um quadrado de 1x, aqui você tem um quadrado de 2z cosseno de t. E ali você tem o quadrado de 1y, e aqui você tem um quadrado de raiz de 2z vezes o seno de t. Então, parece que essas coisas que estão da mesma cor são iguais, tá? Você poderia muito bem pensar, você pode muito bem ser levado a pensar no seguinte, beleza, eu posso botar o x para ser o raiz de 2z vezes o cosseno de t, o y para ser o raiz de 2z vezes o seno de t, e o z para ser o 2z ao quadrado. Acontece... Na verdade, o z seria o z, né? Desculpa, o z seria o z, tá? Porque aqui o z, esse 2z ao quadrado, eu estou só igualando as coisas. O y é isso. Aí o 2z ao quadrado é o 2z ao quadrado, de modo que eu obtenho o que é o próprio z. Acontece que aqui eu estou parametrizando um cone e eu preciso de dois parâmetros, certo? Quando eu estou fazendo a parametrização de um cone, é necessário dois parâmetros. De uma superfície de modo geral, e eu coloquei apenas um parâmetro, é que esse z aqui vai ser meu segundo parâmetro. E aí você pode utilizar uma outra letra que você queira. Eu vou utilizar o s, tá? Porque é comum utilizar os parâmetros sendo o s e t. Então, eu vou utilizar aqui o s. Então, você pode dizer aqui, sem nenhum medo, que pondo z igual a s, você teria que o x é igual a raiz de 2 vezes o s, vezes o cosseno de t, que o y é igual a raiz de 2 vezes o s, vezes o seno de t, e o z é igual a s. Tá? Então, isso daqui foi o pensamento, aqui foi o pensamento.
E aqui é a parametrização. Colocando a parametrização, aí basta você substituir na fórmula e provar para o professor que você está certo. Então, você vai ter que x ao quadrado, mas y ao quadrado é o quê? É 2 vezes s ao quadrado cosseno ao quadrado de t, mais 2s ao quadrado seno ao quadrado de t. E aí você coloca o 2s ao quadrado em evidência, multiplicando o cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, que é justamente 1, e dá 2s ao quadrado de t, lembrando que o s é z, então dá 2z ao quadrado. Ou seja, substituindo o x, y e z da equação por esses nossos x, y e z parametrizados, eu obtenho uma equação satisfeita. Esse é o pensamento, se você não precisa mostrar para o seu professor. Isso daqui é o que você escreve na prova. E como é que eu tive essa ideia? Assistindo a aula do Giaflix, porque lá eu mesmo resolvi uma questão muito parecida. Então, as ideias vêm de assistir as nossas aulas do Giaflix, certo? Então, eu mostrei aqui como é que a ideia apareceu para a parametrização. Só que agora eu vou utilizar essa parametrização, mas não somente isso. Pensando nesta parametrização, eu vou ver como é que seria a interseção. E a interseção é com um plano em que o y menos e é igual a 1. Então, plano em que y menos e é igual a 1. Então, basta você dizer quem é o y? É a raiz de 2 vezes o s vezes o seno de t. Quem é o z? É o s. Então, essa diferença deu 1. Você pode colocar o s em evidência, ele vai estar multiplicando raiz de 2 vezes o seno de t menos 1 é igual a 1. E aí você obtém que o s vai ser justamente 1 dividido por raiz de 2 vezes o seno de t menos 1. Então, nós já tínhamos uma parametrização. E essa parametrização, ela valia aqui para qualquer S que eu colocasse, para qualquer T que eu colocasse. Agora, para fazer parte tanto do cone quanto do plano, o S tem que ser escrito como 1 sobre raiz de 2 vezes seno de T menos 1, certo? Então, a parametrização fica. Então, eu vou botar aqui parametrização da curva. Parametrização da curva. Na parametrização da curva, eu vou ter o x é igual a raiz de 2 vezes o s, que é justamente 1 sobre... aí eu vou ver como é que está escrito as alternativas. Talvez que isso apareça no denominador, então eu tenho que botar raiz de 2 e seno de t menos 1 no denominador. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes o cosseno de t dividido. Aí, no denominador, eu tenho raiz de 2 vezes seno de t menos 1. O y é a mesma coisa, raiz de 2 vezes o seno de t. E no denominador, raiz de 2 vezes o seno de t menos 1. E aqui o z é simplesmente o s, que é 1 sobre raiz de 2 seno de t menos 1. E aí, vamos ver se bate alguma das alternativas. 1 sobre raiz de 2 vezes seno de t menos 1 tem nesta, então essa daqui está eliminada. Tá, aí aqui aparece cosseno e seno, então essa daqui que tem cosseno está eliminada. Aqui... Deixa eu ver se eu consigo eliminar mais alguma coisa. Porque as alternativas são muito parecidas. Lá em cima tem que aparecer justamente o raiz de 2. Aqui tem que ser raiz de 2, aqui tem que ser raiz de 2. Então, isso daqui apareceu 2, ó, tá eliminada. Aí, uma é raiz de 2 cosseno e a outra é raiz de 2 seno. Então, essa daqui tá eliminada. E aí, resta apenas a nossa alternativa. Eu vou apagar aqui para dizer que a alternativa correta é a alternativa B. Que as alternativas são tão parecidas que é um pouco difícil dizer qual é a verdadeira. Mas nesse caso aqui vai ser a alternativa B. Bateu certinho tudo e nós temos aqui a nossa questão resolvida.